A oposição quer aprovar a convocação do chanceler Mauro Vieira para explicar na Câmara as falas de Lula na China a respeito do TikTok. O presidente disse que foi ele quem pediu providências ao governo chinês sobre regulação dessa plataforma. A reportagem de Luciana Amaral. Uma fala em um jantar reservado virou questão de Estado. A oposição enxerga preocupação com o TikTok como uma tentativa do governo de regular a internet e censurar críticos, além de uma ameaça à soberania nacional. Avalia ainda que Janja, sem cargo oficial no governo, jamais deveria ter abordado o assunto. Mais grave ainda é ver a esposa do presidente atuando como representante oficial do governo em assuntos tão sensíveis. Que tipo de governo paralelo é esse? O presidente Lula disse que foi ele quem tocou no tema, pedindo uma intervenção da China no funcionamento da plataforma. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. A oposição quer convocar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar explicações à CCJ da Câmara. O pedido é do deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, autor de um projeto alternativo à regulação das redes. Janja cita machismo e misoginia. Se o avanço de qualquer projeto para regular as redes no Brasil, como quer o governo, já parecia distante, o episódio do TikTok reduz ainda mais as possibilidades dessa pauta prosperar aqui no Congresso Nacional. Oposicionistas avaliam que o posicionamento de Lula e de Janja atrapalha ainda mais o debate. Não é de hoje que a oposição enxerga na atuação de Janja um atropelo às instituições governamentais. Existem também queixas sobre a transparência das agendas e quem paga as contas das viagens da primeira-dama. Em fevereiro, uma viagem de Janja para Roma antes de Lula foi alvo de questionamentos. Pressionada, a Casa Civil não deu detalhes, mas disse que a viagem era em missão oficial para tratar de uma aliança contra a fome. Defendeu que Janja tem um papel representativo simbólico e que ela trabalha em prol dos interesses do Brasil. Diante das críticas, o Planalto passou a divulgar a agenda oficial da primeira-dama na internet. As viagens, por sua vez, não pararam. Antes da parada na China, Janja chegou mais cedo que a comitiva presidencial à Rússia, por onde o Lula também passou na semana passada. A agenda foi divulgada com antecedência, mas as idas ao museu e ao balé não passaram despercebidos pelos críticos. Carlos Afonso, começando por você. Qual a possível contribuição de um especialista chinês na regulação de plataformas, no caso, uma plataforma chinesa aqui no Brasil? Olha, William, o debate sobre regulação de plataformas é um debate global, no qual a China é também um agente dentro dessa discussão. Mas acho importante entender que quando se fala em trazer um enviado chinês para discutir o tema do digital, que foi assim colocado na manifestação do presidente, parece que esse enviado chinês não viria a tratar apenas de discussões ligadas a uma empresa, no caso o TikTok, mas a dar conselhos sobre regulação de tecnologias e de redes sociais aqui no Brasil. A gente sabe que o assunto no Brasil é um assunto que, hoje em dia, enfrenta uma situação de congelamento. O Congresso falhou em chegar a um acordo sobre um projeto de lei sobre o tema. O Poder Judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal, começou a julgar uma ação sobre o tema, que está pendente ainda de decisão final. E agora o Executivo, enfim, atravessa o samba com essa fala. Tem um provérbio chinês do Lao Tse, pensador chinês famoso, que diz que o 1 engendrou o 2, o 2 engendrou o 3 e o 3 engendrou todas as coisas. Então a gente começou no Congresso, pulou para o Judiciário e agora a gente tem o Executivo. O que resta saber é o que esse convite para um especialista chinês poderia agregar num debate brasileiro que já está cheio de complexidades. Me parece que a prioridade, antes da gente entender
o ecossistema de regulação de internet e de redes sociais na China, que é bastante peculiar para começo de conversa, a gente teria um bom trabalho em explicar para esse especialista o que acontece no Brasil. Porque aqui a gente tem, acho que, um trabalho bastante grande de poder levar a ele todas as informações que explicam esse complexo cenário. Bom, vamos separar um pouquinho só. Vamos tentar entender um pouco o que é o lado chinês, Carlos Alfonso, e depois a gente vem para entender o lado do ponto de vista, como você já levantou. É uma questão crucial no Brasil do ponto de vista político, está paralisada por razões que você já mencionou e nós vamos abordá-las em mais detalhe. Mas primeiro, passando a palavra, está se juntando a nós agora Lorival Santana. E, Lorival, apenas para lembrar você, nós estamos analisando o pedido feito pelo presidente brasileiro ao presidente chinês do envio de um especialista da China ao Brasil para tratar de regulação, é a palavra que ele mesmo usou. Quão boa é a China em regulação de redes sociais? Não existe propriamente regulação na China, né, em nenhum setor. O que existe é a vontade do Partido Comunista, que varia de acordo com a leitura que o partido faz a respeito de se, por exemplo, as Big Techs ou qualquer empresa representa uma ameaça em termos de poder econômico e em termos de conhecimento a respeito dos hábitos dos cidadãos chineses em relação ao Partido Comunista. Há essa competição entre eles. Então, por causa disso, entre os anos 2021 e 2023, houve um crackdown, né, uma grande repressão, medidas muito importantes adotadas pelo governo chinês, pelas agências, entre aspas, reguladoras, mas que não são independentes, contra todas as grandes companhias, as Big Techs chinesas, começando pelo Alibaba, Tencent, e todas as empresas que representavam esse tipo de concorrência na visão do Xi Jinping. E aí, recentemente, agora, no início do ano, o Xi Jinping se reconciliou com essas empresas, depois que o Jack Ma, por exemplo, ficou anos em uma espécie de prisão domiciliar não declarada, ele é o dono do Alibaba, né? E ele desapareceu, né? Ninguém sabia dele, né? Os IPOs de todas essas empresas foram cancelados, a Tencent teve que ser dividida ao meio, as 3 grandes empresas de ensino no contraturno, que é o ensino complementar, perderam muito do seu escopo, um mercado de 2 trilhões, com uma canetada virou um mercado de $1 trilhão. Então, e aí agora, depois dessa lição, né? Mas como isso tirou o dinamismo no aspecto da inovação chinesa, que é de uso dual, militar e civil, o Xi Jinping entendeu que esse recado já tinha sido dado, a economia se desacelerou, a inovação diminuiu, e aí o Xi Jinping teve uma reunião com todos esses líderes das Big Techs. Foi mais ou menos ao mesmo tempo da posse do Donald Trump, então se pode fazer um paralelo das 2 fotos, assim como os donos das Big Techs americanas estavam na posse do Trump e no discurso de posse do Trump, melhor dizendo, no discurso que o Trump fez no Congresso, no Capitólio, também tem a foto, também numa grande reunião do Xi Jinping com esses sujeitos. E a ByteDance, que é a dona do TikTok, ela é a 3ª maior empresa da China, 3ª mais rica. Ela vem depois da Tencent e da Alibaba. Então, acreditar assim que a China vai prestar uma consultoria isenta assim para o Brasil, considerando que o Brasil é uma democracia, um Estado de Direito e vai querer o bem do Brasil é francamente uma piada. Às vezes se perde a noção do senso do ridículo, eu concordo. Eu queria tentar entender pelos nossos 2 repórteres de política, pela Jussara e pelo Caio, se isso é uma ideia que tem alguma raiz, em alguma consideração do ponto de vista político estratégico do governo, ou se é a típica situação que a mulher do presidente cria numa situação social / oficial e a partir daí vira política de Estado. Jussara, começando por você. Olha, Vac, o que a gente apurou aqui ao longo do dia, toda essa repercussão do que aconteceu
na China, e aí mais uma agenda internacional em que uma atuação da primeira-dama acaba se tornando protagonista de toda a agenda. Então, o que a gente observa é que não há uma tendência do governo para isso, que isso foi pensado, olha, vamos lá para tratar disso. O que a gente observa aqui é que isso o assunto chegou lá, mas não havia um planejamento para que isso fosse tratado. Agora, o que ao longo do dia a gente vem observando é que há, sim, um constrangimento sobre a participação da primeira-dama nesses eventos internacionais. Não é a primeira vez que isso ocorre. A gente lembra que no ano passado, em novembro, no G20, ela insultou Elon Musk, não vou repetir aqui pela delicadeza, mas insultou Elon Musk no evento, acabou também chamando a atenção, era o G20, Brasil, sede do G20, isso acabou tomando uma outra proporção. Ela também já foi criticada pela diplomacia brasileira, claro, sempre muito nos bastidores, muito reservadamente, para não ter puxão de orelha do presidente Lula, como ele fez hoje com a sua comitiva, após o vazamento dessa história aí do TikTok. Enfim, tudo isso, qual é a participação dela? Há uma avaliação feita de que ela sempre acaba extrapolando, dando um passo a mais do que lhe cabe. E muitas vezes, e aí do ponto de vista diplomático, ultrapassando e quebrando protocolos, inclusive do país em que ela é recebida. Isso é o que a gente observa. Então, ao longo do dia, o que dá para entender aqui, falando especificamente da primeira-dama Janja, é que há um constrangimento sobre mais uma situação em que ela se vê envolvida e também muita reserva, porque o presidente Lula tem dado esses puxões de orelhas todas as vezes que há alguma coisa envolvendo a primeira-dama. Há um importante mérito nessa questão no qual eu vou entrar, que é como é que a gente vai mexer com isso agora que parece que virou uma política de Estado. O chefe de Estado de um país democrático como é Lula no Brasil pede ao chefe de Estado de um país de partido único ajudá-lo a regular a rede social, ou seja, mexer com liberdade de expressão. Mas há um aspecto que não deixa de ser formal, que é o da participação da mulher do presidente nesse tipo de ocorrência, e eu acho que só a Jussara e você podem falar a respeito disso, Thaís. A Janja alega ter sido vítima de machismo, quando soube das críticas feitas à participação dela. Nós, homens, não podemos comentar isso, mas você deve. William, sim, nós sofremos muito machismo em várias situações e certamente a Janja também sofre, né? Aqui nós não estamos falando de gênero, aqui nós estamos falando de personalidade e nós estamos falando, de novo, como você costuma brincar comigo, da institucionalidade, nós estamos falando da institucionalidade, né? Há certos valores das relações institucionais que eles precisam ser respeitados. Não é uma proibição de aproveitar uma oportunidade para fazer um comentário, para tratar de um tema de interesse. Ninguém está dizendo que é proibido fazer isso, né? Mas a expertise institucional, ela cabe também nessa situação. Quer dizer, para você estar numa situação em que você quer se aproveitar daquele momento para introduzir um tema em defesa do seu próprio país, na representação que você tem, a eficiência disso vai depender da forma como você faz. Então, é óbvio que a gente nunca pode descartar o machismo quando você coloca uma mulher no centro do poder, numa disputa de espaço, que isso também acontece. Então, certamente ela é vítima de machismo. Mas nesse caso específico, eu acho que é muito mais uma questão de personalidade e de quebra de institucionalidade do que qualquer outra coisa. Voltando para a questão de mérito, Caio, nós estamos diante de um fato político, esse que eu acabei de mencionar. O presidente do Brasil pede ao presidente da China que ajude o Brasil a regular uma rede social. Ele criou para si mesmo um fato político. Que tipo de consequência você antecipa? William, o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal perderam todas até agora nesta pauta, nesta agenda. O governo, por si só, primeiro, perdeu esse debate dentro do Congresso Nacional, quando ele tramitou 2023, 2024, dentro de uma aliança, que eu ressalto várias vezes aqui, que é o que eu considero uma aliança política com o Supremo Tribunal Federal, nesse assunto. Eles perderam debate, o professor sabe bem disso. Uma vez perdido o debate, foi uma opção do Congresso Nacional não tratar desse assunto.
Quando o Congresso se omite, ele está se posicionando também, como ele se deixa de se posicionar em diversos assuntos, sem estar no mérito da questão, se é certo, se é errado, porque não está maduro o assunto politicamente para ser tratado. Então, ao Lula ir até a China, não foi para isso, mas tratar desse assunto com os chineses, com todo o contexto de liberdade de expressão, censura, partido único, ele, no meu ver, ele desrespeita esse tabuleiro político institucional brasileiro, que já debate o assunto constantemente, que já chegou a quase ser pautado pelo Congresso Nacional, numa operação política do Palácio do Planalto do governo Lula com o Supremo Tribunal Federal, com o ministro Alexandre de Moraes, e perderam na política, dentro do processo legislativo, que é onde um assunto como esse deve ser tratado, não com o ditador da China. Então, ele, assim, se a gente for analisar em termos de consequências de fatos políticos, esse assunto para os agentes políticos que tratam politicamente, do ponto de vista político e legislativo, dentro do Congresso Nacional, que é o poder competente para tratar desse assunto, é um desastre, porque você desconsidera o Congresso Nacional, que é o poder competente para tratar desse assunto, vai lá do outro lado do mundo, trata com o ditador, e pior, né, que precisa ser colocado aqui, dentro de um contexto para cercear a oposição, porque o argumento utilizado pelo Lula, pela Janja, é de que a direita utiliza o TikTok. Poxa, mas aí é uma incompetência da esquerda de não saber trafegar e surfar e se comunicar bem nas redes sociais. Isso há 10 anos, há 15 anos, o fenômeno Bolsonaro é fruto dessa incompetência da esquerda. Então você vai pedir lá uma ajuda lá do outro lado, desconsiderando o tabuleiro institucional e político e legislativo no Brasil, para pedir ajuda para uma potência te ajudar a fazer você respirar num tabuleiro de rede social que você perde para a direita. Então tem vários agravantes assim do ponto de vista de política interna. Mas um deles, Carlos Afonso, um desses agravantes, você mencionou logo no início da sua participação aqui no WW essa noite. E tem a ver com a capacidade / incapacidade das instituições às quais nós brasileiros atribuímos essas prerrogativas, particularmente o parlamento, de estabelecer um marco, pelo menos. Você participou da elaboração do Marco Civil da Internet. Eu sei que essa questão já foi discutida muitas vezes, mas à luz do que aconteceu hoje, vale a pena voltar a ela. Em que pé estamos nesses procedimentos? O Marco Civil da Internet oferece, de fato, como muitos pretendem, já os instrumentos necessários para a gente evitar aquilo que é repulsivo, criminoso, negativo, nojento nas redes sociais, sem, de forma alguma, afetar a liberdade de expressão? Olha, William, me parece que não só o Marco Civil da Internet, como a legislação brasileira como um todo. Eu fico bastante preocupado com duas consequências que a gente pode tirar dessa fala de hoje. Primeiro, uma análise um tanto quanto simplista de que aquilo que nos desagrada acaba tendo a sua culpa depositada nas novas tecnologias. É claro que reveses que governo e aliados vêm a sofrer não são apenas situações ou resultados que você pode colocar na conta das redes sociais. A gente se acostumou muito na última década, dado o tamanho, dado a importância das redes sociais, de colocar transformações sociais, culturais importantes, como sendo as redes sociais as responsáveis por tudo isso que aconteceu. E o mesmo vale para reveses políticos. É claro que procurar culpar as redes sociais ou apontar os dedos para as redes sociais não muda um resultado político, uma transformação social ou cultural. E, em segundo lugar, é importante a gente lembrar que para toda nova tecnologia, a gente não necessariamente precisa de uma lei nova. O Brasil possui Código de Defesa do Consumidor, Código Penal, Código Civil e o próprio Marco Civil da Internet, que são leis que são aplicáveis às relações que são travadas através da internet. É verdade, algumas situações mereceriam uma atualização, em especial quando a gente olha para redes sociais, plataformas digitais, oferecer na legislação um grau maior sobre transparência, regras que possam deixar que a moderação de conteúdo seja mais clara, mais transparente, mais informativa. Isso me parece que seria uma adição bem-vinda. Mas é um equívoco achar que as redes sociais não são reguladas.
como qualquer empresa, como qualquer produto ou serviço disponibilizado no Brasil, as leis brasileiras se aplicam. Então, por isso, me parece que esse debate é um debate muito mais de ajuste na legislação existente do que necessariamente se reinventar a roda com uma nova e grandiloquente regulação. E, ao dizer isso, a gente descortina a conclusão desse debate, que é a gente vê realmente muitas situações danosas acontecendo nas redes sociais e fenômenos que são muito tristes, que causam danos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê quadrilhas sendo desbaratadas, conteúdos sendo interceptados e chegando ao autor de danos causados na rede. Então, a internet não é uma terra sem lei, assim como as redes sociais não representam um espaço de não direito. É importante aperfeiçoar essas regras, e essa é a missão do Congresso Nacional, fazer no que lhe parecer pertinente. Mas, como vocês bem colocaram, o Congresso Nacional, até hoje, não se sentiu maduro para avançar nessa atualização das regras sobre a internet no Brasil, porque não quer dizer que nós não tenhamos lei no país para cuidar desses temas.